Olá, mulheres queridas, sejam bem-vindas a mais um Confraria de Mulheres, este espaço feito especialmente para nós mulheres, pensado de acordo com o nosso universo, nossas necessidades, nossos sonhos, nossos anseios. E aqui é um espaço para a gente meditar sobre a palavra de Deus e fortalecer o nosso espírito. Também é um lugar para a gente ter esclarecimentos com gente que entende do assunto, profissionais. E também lugar da gente trocar dicas de mulher para mulher, de uma maneira que a gente aprenda umas com as outras. Antes de mais nada, eu queria começar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alicerce, né, gente? Nossa base. Se nós estamos bem com Deus, nossos outros relacionamentos estão em processo de cura, de restauração, de conserto. Quanto mais nos achegamos a Deus, mais das suas bênçãos nós alcançaremos. E quando eu digo bênçãos, não é de uma maneira corriqueira, como se nada desse errado na vida, não. É uma bênção quando a gente atravessa um deserto e a gente sente a mão do Senhor nos conduzindo e nos ensinando, apesar daquilo que estamos vivendo. É uma bênção, não é isso? Então, eu queria trazer para a nossa meditação de hoje uma mulher que a palavra de Deus não cita o nome dela. Ela é esposa de um homem sofrido, a mulher de Jó. Você já deve ter ouvido falar da história de Jó, um homem íntegro, justo, que vivia de uma maneira reta aos olhos de Deus, mas ele atravessa uma árdua provação permitida pelo próprio Deus e no final do livro de Jó, ele mesmo conclui, dizendo sobre a pessoa do Senhor: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Provando que as circunstâncias adversas, elas podem, muito mais do que nos esmagar, elas podem nos forjar e nos apresentar Deus como Ele realmente é. A mulher de Jó, ela era uma mulher pela sua fala. A participação dela no livro é bem rápida, porém marcante. Ela é vista pelos nossos olhos como uma mulher ingrata e desencorajadora. O que é encorajar? Encorajar é apoiar, encorajar é animar o outro, encorajar é levantar o outro. E foi o antônimo disso que nós vimos relatado aqui em Jó, capítulo 2, no verso 9, onde a descrição diz assim, no verso 8, Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Jó havia perdido tudo. Ele era rico, ele era próspero, ele tinha muitos filhos, muitos bens. E no final, ele perdeu tudo, inclusive sua saúde. E o seu corpo abriu em chagas. E ele se assentou sobre as cinzas e com um pedaço de telha, ele coçava aquelas chagas. E foi aí que entra em cena a mulher de Jó. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu. Jó respondeu à sua esposa. Presta atenção. Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus. Não receberíamos também o mal? Forte, né? Vamos pensar sobre isso? Uma mulher desencorajadora. Com certeza, a mulher de Jó usufruía dos benefícios de ser sua esposa. Ele era próspero, muito rico. A Bíblia diz que ele era muito rico. Tinha muito gado, empregados e tinha filhos, homens e mulheres, moças e rapazes. E Jó andava em integridade diante de Deus. Eu acredito que essa esposa, nesse tempo, era uma mulher feliz. Eu fico imaginando ela com os filhos vivos, as filhas, os filhos, o marido em boa situação. Acredito que por causa dessa situação de riqueza de Jó, ela devia ter muitas servas, facilidades, né, que permitiam ela viver acima da média
do que outras mulheres do seu tempo deveriam enfrentar, tantas dificuldades, era um tempo de muitas dificuldades, trabalho pesado, mas com certeza a mulher de Jó tinha acesso a muitas bênçãos. Mas quando Jó perde tudo, quando ele adoece e quando ele chega ao fundo do poço, o que aparece? Uma mulher amargurada. Uma mulher que deseja que Jó amaldiçoe a Deus. Ao que Jó responde a ela: você está falando como louca, como doida? Por que você está falando como uma doida? Nós recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal? A gente aprende muito com essa situação, porque é fácil a gente glorificar a Deus, agradecer a Deus e achar que Deus é bom, quando tudo vai bem, quando as coisas estão favoráveis, quando as coisas funcionam do jeito que a gente gostaria. E muitas vezes nós somos agradecidos, mas infelizmente também nesses dias de bonança, nós nem nos lembramos que existe um Deus e que dele vem a vida, a provisão, a restauração e todas as coisas que temos, o fôlego de vida. Se nós acordamos cada dia da vida, é porque Deus nos deu vida para viver. Essa mulher, ela se esqueceu disso. Se esqueceu completamente. Eu não sei como é que ela agia, a Bíblia não descreve como ela agia em dias felizes, em dias de fartura, em dias em que os filhos estavam vivos, em dia que havia abundância. Mas a Bíblia diz como ela reagiu. E na verdade, gente, a crise, ela não forma o caráter. A crise revela o caráter. No momento da crise, quem nós realmente somos vem à tona. Quando está tudo bem, tudo fica ali, ó, debaixo da superfície, o mar não está revolto, as águas estão calmas, você não é mexido, você não é provocado, você não é desafiado. Então, a sua verdadeira identidade passa quase que despercebida. Mas diante de uma crise, quem nós realmente somos vem à tona. E a mulher de Jó não foi diferente. Ela estava amargurada. Ela havia se esquecido de toda a benevolência que recebeu. Ela havia se esquecido da bondade do Senhor, da provisão do Senhor, da vida dos filhos, dos anos que ela desfrutou a vida dos filhos. Ela se esqueceu de tantas coisas. Mas não apenas se esqueceu, essa amargura transborda pela boca dela quando ela fala para ele: você ainda preserva a sua integridade? Puxa, ele já tinha perdido tudo. Ela queria que o quê? Que ele também perdesse a integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Ela não podia ter simplesmente dito: morra. Não. Tinha uma amargura aí. Amaldiçoa o seu Deus. Porque acredito que ela tenha dito isso, porque nós culpamos Deus quando as coisas vão mal. Mas não damos glória a Deus quando as coisas estão bem. Não reconhecemos o bem que recebemos dele. E Jó diz para ela: você está falando como uma louca, porque nós recebemos o bem de Deus, por que não receberíamos o mal? Nós queremos um pai que nos conforte, que nos cuide, que brinque com a gente, mas a gente não quer um pai que nos corrija, que nos dê limites, que nos discipline. Deus é pai completamente. Ele não é pai apenas para nos colocar no colo, para nos fazer ninar, para nos consolar no dia que estamos doloridos. Mas Ele é pai também para nos corrigir, para nos confrontar e para mostrar que nós estamos caminhando por um caminho de morte. Eu quero encorajar você. Que tipo de mulher você tem sido? Será que você tem sido como a mulher de Jó? Aquela que tem sempre uma reclamação na boca? Aquela que derruba os outros? Aquela que não apoia? No momento que Jó mais precisava de uma mulher do lado dele dizendo: meu bem, eu estou aqui. O que eu posso fazer para minimizar o seu sofrimento? Será que eu posso passar óleo nas suas feridas? Será que eu posso trazer à sua memória os dias felizes que nós vivemos com os nossos filhos? Será que eu posso orar por você, meu marido? Mas não foi isso que ela fez.
Ela pragueja porque ele permanecia íntegro. E ela pragueja contra o próprio marido e ela pragueja contra Deus. Quando ela fala amaldiçoa o seu Deus e morre, ela estava colocando, externando o desejo do seu coração. Quantas vezes nós nutrimos raiva contra Deus? E quando nós nutrimos raiva contra Deus, nós nos afastamos da nossa única possibilidade de cura. Porque Ele é a fonte da restauração, Ele é a fonte do recomeço, Ele é a fonte da cura. Ele faz a ferida e Ele liga a ferida. Ele corrige, mas Ele também coloca óleo na nossa ferida. Então eu quero te levar à reflexão. Será que você é uma mulher que encoraja, que apoia e que está com as pessoas no alto das montanhas e no fundo do vale? Ou você é aquela que só anda com as pessoas quando elas estão bem, quando elas têm alguma coisa para te oferecer, quando tem dinheiro para gastar, quando está tudo legal? Aí você é amiga. Mas quando a vergonha chega, o vexame, a desonra, a falência, você some. Que não sejamos como a mulher de Jó, mal agradecidas, presunçosas, desencorajadoras, desalentadoras, desanimadoras, mas que nós sejamos cheias de sabedoria e que nos dias ruins, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos amigos, conheçam a face amorosa de Deus através da nossa face. Que você seja o abraço quando você não tiver nada para falar. Seja o abraço. Seja o silêncio. Às vezes, só de você sentar do lado de uma pessoa, segurar firme a mão dela, olhar no fundo dos olhos dela e não falar nada. Às vezes, isso fala mais alto do que 1000 palavras. Seja parte da solução, não parte do problema. Seja parte do bálsamo, não parte da dor. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Pai, nós te louvamos. Te louvamos por esse dia, te bendizemos por quem o Senhor é. E nós clamamos a Ti que o Senhor alcance cada mulher aqui na confraria, cada mulher inscrita, Senhor, nessa revista virtual. Que essas palavras tragam para cada uma de nós iluminação pelo poder do Teu Espírito Santo. E que o Senhor nos faça andar pelos caminhos que traçaste para nós. Caminhos de paz, de benevolência, de bondade, de misericórdia, de compaixão, de acolhimento. Oh Deus, pelo Teu poder, faz essa obra em nós. Afasta de nós o egoísmo, a murmuração, a maldição, seja afastada dos nossos lábios. Que sejamos mulheres encorajadoras, mulheres que propagam a Tua paz, a Tua bondade na face da terra. Para os nossos maridos, para os nossos filhos, para os nossos amigos, que sejamos parte da solução e não parte do problema. Nos ajuda, Senhor, pelo poder do Teu Espírito e em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, meninas. Vamos continuar na nossa confraria? Hoje tem conselho da minha querida amiga cirurgiã plástica, doutora Paula Furtado. Paulinha, tem gente querendo saber, mandaram perguntas para a gente aqui na confraria. Paulinha, tem jeito de erguer os seios sem implantar silicone? Sim, é possível sim. A gente tem tipos de cirurgias de mama que a gente chama de mamoplastia, cirurgia da mama, né? A gente tem mamoplastia redutora, que é a redução das mamas, a gente tem a mastopexia, que é o levantar das mamas, né? Com a ressecção de pele, a gente tem a mastopexia com prótese. Então, assim, a mastopexia sem prótese e a mamoplastia redutora são cirurgias que são feitas sem o implante de prótese, e realmente a indicação é feita por um cirurgião plástico no consultório. A gente tem que palpar, a gente tem que ver qual que é o peso da mama, a característica dos tecidos, né? Se é muita pele, se é pouca pele, se é mais tecido glandular, se não é, até porque o implante de silicone em si é pesado, então algumas pacientes não vão ter realmente indicação de colocar a prótese. Então tudo isso é feito em avaliação na consulta, mas com certeza, existe sim a possibilidade de fazer sem
o silicone, caso seja uma boa indicação. Obrigada, Paulinha. Obrigada mesmo, minha amiga querida. Vocês podem seguir a Paulinha no Instagram, que está aqui. Ela dá dicas ótimas pelo Instagram dela. Então, anota aí o link do Instagram da Paulinha e segue a Paulinha nas redes sociais, que com certeza vocês vão ter muito mais informações ótimas, além daquelas que ela vai trazer aqui pra gente. Agora, nós vamos para as dicas do dia. Vamos ver o que tem para hoje? Ei, lindezas! Que bom ter vocês aqui de volta para as nossas dicas. A dica de livro de hoje, porque a gente sempre começa com uma dica de livro, é Inveja, o inimigo interior, de Bob Sorge. Gente, esse livro é forte e eu recomendo muito. E eu quero ler para vocês a contracapa, porque de repente você já está pensando exatamente o que a maioria das pessoas pensam quando vê a capa desse livro. Ao olharmos para a capa desse livro, pensamos: não, este não é o meu problema. Então, quando alguém próximo sobe na vida ou prospera mais do que nós, de repente nos encontramos enfrentando emoções difíceis. Precisamos ter muita coragem para admitir que as forças malignas da inveja existem dentro de nós, porque se isso for de verdade, as consequências são gigantescas. A inveja tem o potencial de, sozinha, impedir o fluir das bênçãos de Deus, tanto em nossa vida quanto na vida das pessoas ao nosso redor. Vamos aprender a reconhecer a inveja e avançar para o verdadeiro amor bíblico, isso é, amar uns aos outros. Reconhecendo as suas próprias falhas, Bob Sorge desmistifica a inveja e prepara o caminho para você e eu admitirmos de coração aberto a presença desse sentimento. Confessar a inveja é simplesmente o único grande caminho que podemos trilhar em direção à vitória. Eu li, eu sei muito bem sobre esse assunto e eu recomendo. Seja livre para avançar. É uma leitura edificante. A publicadora é aqui para mim, né, pelo menos no livro que eu tenho, no exemplar que eu tenho, tá a bvfilmes.com.br. A BV Filmes que publicou esse livro. Mas se você coloca no Google Inveja, o inimigo interior, você vai rapidamente identificar onde você pode adquirir. Eu sempre recomendo comprar livros pela internet, porque os livros vão chegar tranquilamente, não tenha medo, tá bom? Eu compro livros pela internet, nunca tive nenhum problema, ok? E a dica de hoje, para as donas de casa... Pois é, gente, tá aí, ó. Nosso verão costuma ser bem chuvoso, não é verdade? Então eu quero deixar essa dica que eu já experimentei e uso frequentemente. No período de chuva insistente, se você é como eu e não tem em casa uma secadora de roupas, vale usar 2 produtos na hora da lavagem. Quando você colocar o sabão, né, direitinho no dispenser da máquina para lavar, acrescente ao amaciante 2 tampinhas de álcool líquido. Não é álcool gel, hein, gente? O álcool líquido, essa tampinha aqui desse tamanho mesmo, então. Você vai abrir o álcool, colocar 2 tampinhas dessa por máquina. Então, quando você for lavar a roupa, coloca o sabão, coloca o amaciante, cada um no seu devido lugar, e no dispenser, no compartimento do amaciante, você acrescenta 2 tampinhas de álcool. As suas roupas não vão se secar com aquele cheirinho, aquela morrinha, né? Algumas pessoas falam assim, cheiro de cachorro molhado, né? Aqui por Minas Gerais a gente usa essa expressão, cheiro de cachorro molhado, aquela morrinha na roupa, né? Que seca sem o sol e sem o calor do sol. Então, usa o álcool. Outra opção, gente, não tô fazendo merchan de produto não, mas eu tô indicando de fato aquilo que eu já experimentei e vi que funciona. O Lisoform, o Lisoform, né? Esse produto, gente, é um produto para a gente ter em casa, porque ele é um poderoso antibactericida. Então, eu uso o Lisoform puro dentro de um pulverizador, né? Eu separei um pulverizador aqui em casa só para o Lisoform e eu uso para desinfetar os sapatos quando eu chego da rua, né? Que aí a gente borrifa ali diretamente na sola do sapato. A gente pode usar também, se você tem animalzinho em casa, como a gente tem aqui a Matilda,
depois que a gente limpa o cocôzinho, se ela por acidente faz dentro de casa o cocô, aí a gente vai lá e borrifa o lisoforme, ou o xixi, né? Borrifa o lisoforme porque ele vai desinfetar aquele ambiente, na tampa do vaso sanitário, enfim, é um coringa na mão da dona de casa, o lisoforme. E aí, uma tampa de lisoforme também, você coloca junto com o sabão. Coloca o sabão, coloca uma tampa de lisoforme na máquina, que também ele vai permitir que as suas roupas sequem sem aquela murrinha, aquele cheiro desconfortável, tá bom? Ficam aqui as minhas dicas e eu espero que vocês aproveitem bastante. Ah, acabou! Já acabou, gente! Passou tão rápido o Confraria de hoje, não é isso? Mas se Deus quiser, se liga aí, porque na semana que vem tem mais Confraria de Mulheres. Até lá, se Deus quiser.